Tinha que ser a Magali mesmo. Muito bem. Bispo, nós falamos muito sobre os jovens, falamos sobre preparação, sobre responsabilidade, e algo que a gente fala muito é sobre servir uma missão. Você serviu uma missão? Servi uma missão. Serviu uma missão onde? No Chile, em Santiago Sul e Rancagua. Conta pra nós como é que é essa missão fora do país. Que é, assim, eu servi na Bahia e já foi um choque cultural pra mim, né? Mesmo estando no meu país, que fala a minha língua e tudo mais. Mas você foi para um outro. Como é que foi a sua experiência da missão? Uau, pra mim eu servi de 2011 a 2013, Certo. né, no Chile, só que eu não fui diretamente pro Chile direto ali. Houve alguns problemas com a documentação, onde houve o meu nome com o sobrenome de outro elder, que era meu companheiro no CTM mesmo. E o visto veio errado, então não podia aplicar. Então eu tive que começar minha missão em Guarulhos, né, Santos Dumont, e foi onde eu aprendi bastante ali, né? Por mais que eu já vinha, nós fomos o segundo grupo de brasileiros que aprendeu espanhol no CTM do Brasil. E então eu fiquei ali, né, umas 6 semanas mais ou menos, aprendendo o espanhol, e para poder ir para o Chile, não fui. E isso para mim foi um choque, já começou ali um choque bastante difícil para mim, porque eu aprendi, né, pouco espanhol que eu aprendi, de ensinar em espanhol. Eu não fui treinado para ensinar em português, não, porque a gente nem podia tentar o mínimo possível de falar em português com meio de um monte de brasileiro. Então eram vários testes, né? Então já começou nessa etapa da minha missão. E aí eu consegui, sim, né, ir para o Chile, né, em janeiro, né, dia 17 de janeiro do ano seguinte, né? E cheguei, né? Foi umas experiências muito, muito fortes, né? Porque eu estava pisando em um país diferente, uma cultura totalmente diferente, né? É uma cultura distinta, né? Exemplo, vou dar um exemplo bem simples, né? Quando eu cheguei primeiro almoço mesmo que a gente foi, né? Eu tava de terno, tudo certinho, né? E bem quente, era verão ali, né? Janeiro para eles é verão, tal, assim como pra gente. E aí eles têm etapas de pratos, né, que eles começam, né, a comer. E eu não estava familiarizado com isso. Pra gente, né, a gente chega em casa, né, sei lá, você põe mistura, arroz, feijão, pronto, o seu suco e tal. Não, lá são pratos separados para cada uma das etapas e tal. E era algo que era novo para mim. Temperatura, né, que eles comem sopa, né, que é o prato, um dos pratos iniciais, a salada, a sopa, e depois o prato contundente, que eles chamam ali, né. E isso foi... Dessa etapa foi uma adaptação. O idioma foi outra, né? Porque eu tive que forçar, né, o dom de línguas em si. E eu não tenho sombra de dúvidas que isso é real. O dom de línguas é real. Sei que eu não falo um bom espanhol até hoje, né? Mas eu fui forjado também. Minhas dificuldades e desafios para poder aprender. Você falando sobre ser forjado, eu queria voltar a emendar esse forjado. O primeiro forjado foi, eu ia para o Chile imediatamente e tive que ir para Guarulhos. Isso mesmo. Como é que foi lidar com essa primeira decepção? Se é que houve alguma decepção para você? Eu não me recordo de ter ficado chateado, não. Eu não me recordo até no meu próprio diário em si, não. Mas eu realmente queria ajudar as pessoas. Entende? Então, essa foi a minha primeira área, né? E aí descobriram ali, né, no caso, eu compartilhei com o presidente que tinha pessoas que eu conhecia que moravam perto ali. E aí ele trocou também, o presidente de São Paulo Leste, essa missão que eu servi, né? Era um presidente português. E ele trocou, e aí eu fui para uma segunda área ainda, aqui no Brasil, que é Caraguatatuba. Isso. E aí eu tive a oportunidade de também ensinar também lá. E aí foi lá que tive outros companheiros que me ajudaram a lidar com essa frustração, né, nesse caso, né? Tive bons treinadores, né? Então eu tive 3 treinadores, para ser claro assim, em toda a minha missão. E me ajudaram em cada uma dessas etapas, né? Na condição da frustração com o idioma, né? E às vezes saía palavras ali, algumas palavras em espanhol, e não é para sair, porque está ensinando em português as pessoas. Mas tem uma curiosidade, eu sempre, na adolescência, né, como criança, era uma criança muito tímida. Se você está vendo isso aqui agora, há anos você não veria isso. Porque eu nem falaria com você olhando nos seus olhos, entende? Então essa é uma das coisas que são barreiras que foram superadas, entende? Mas eu era uma criança muito tímida, muito tímida. Peraí, você está dizendo que era uma criança muito tímida e você está me dizendo que parte dessa timidez foi superada com o serviço missionário. Sim, mas eu ainda não estava preparado. Foi superada quando a Estaca, um dos conselheiros do presidente da Estaca, me convidou a fazer um curso. Ensino no maior chamado. E aí, nesse curso, quem me convidou foi você. E
Nesse curso era supervisionado lá pela Estaca e a gente tinha que discursar, a gente tinha os tópicos das aulas para preparar, tudo isso. E isso foi o que me ajudou mesmo a desinibir. Senão eu não teria nem chegado, acho que, tão próximo da missão assim. Teria servido sim, mas eu acho que teria muito mais dificuldade, como essas que eu compartilhei. Tá, então porque assim, hoje você veio aqui pra entrevista e você sentou aqui, a gente ficou esperando, bateu papo, assim, conversando de outras coisas antes das câmeras se abrirem e na maior tranquilidade, assim, pra mim é natural. Certo. Mas você tá me dizendo que esse é um fruto de alguém que não era assim antes. Com certeza. Minha esposa, coitada. Pra ela, então, como eu era tão tímido e eu não conseguia expressar pra ela que eu gostava dela, entende? E isso era um desafio pra mim, entende? Ou seja, você amava a tua esposa, né? Ou talvez tu era tua noiva, tua namorada, Não, né? nem namorada ainda. Só, sabe, na primária ou nas moças, que você, tipo, ou num super sábado, mas você era tão tímido, tão fechado, que você não conseguia. Não conseguia expressar? Não. Gente, então mudou bastante. Sim. Mudou bastante. Nossa, então, a Jennifer tá dizendo aqui, olha, sem sombra de dúvidas, o Mora era muito tímido. Teve o curso de preparação missionária e o instituto foi muito bom para ele. Sim. Então deu resultado mesmo, né, Jennifer? Jennifer, diz pra nós, Jennifer, o bispo agora consegue dizer que te ama sem gaguejar, sem ficar com medo? Manda pra nós aqui, nós vamos querer saber, Jennifer, se ele consegue dizer que te ama sem ficar tremendo o queixo, sem ficar com medo. E isso na missão, como você disse, né? Esse meu primeiro treinador, eu vou até compartilhar, eu já tinha compartilhado com os jovens sobre essa expressão. Eu cheguei a orar para que nenhuma das pessoas parassem para nos ouvir. Você já pensou uma oração de um missionário assim? Mas se você saiu para a pessoa te ouvir, você estava orando para quem te ouvir. Isso mesmo, mas eu ainda era o júnior. A maior parte estava no meu treinador, só que ele tinha que me treinar. E é onde, né, por mais que eu orava, olha o meu pensamento, por mais que eu orava para que as pessoas não parassem, elas paravam. O Senhor tocava no coração delas e elas paravam. E eu tentava ainda falar sobre tópicos que as pessoas não iam querer ouvir. Vou dar um exemplo. Eu lembro que o meu treinador, a gente parou perto do Banco Bradesco ali, em Santos Dumont, em Guarulhos. E ele falou, agora é sua vez de fazer os contatos. E é onde eu começava a orar, para que as pessoas não parassem. E as pessoas paravam para ouvir. E aí eu compartilhava. Então, via um casal, estavam se beijando, etc. Eu interrompia, para eles, tipo, não quero ouvir. Não, ao contrário. Eles ouviam. E eu tentava mensagem, tipo, castidade. Para falar para um casal que tá se beijando, se pegando, etc. Eu achava que eles não iam, e eles ouviam. E eu não podia lutar contra o Senhor. Ou seja, para sua decepção, estava dando certo. Sim, com certeza, porque essa não era a minha obra, era a obra do Senhor. Gente, estamos aqui diante do primeiro missionário, pelo menos que eu conheço. Sim, creio. Que orava para que não desse certo. Isso mesmo, não para que as pessoas não parassem para ouvi-lo. E era o contrário. Ai. Cada um... Se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal.